Bom, como o Guimarães Rosa já falava, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, eu estou recebendo aqui em casa um amigo, que eu posso chamar assim, um amigo muito querido, pai do Gabriel, casado com a Alessandra, um cara super demais que eu aprendi a respeitar e a amar, CEO da Academia da Marca, um grande mentor, meu mentor, Thiago Shimada. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Cast Sofá. Esse é bom! Arigatão, obrigado pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma honra muito importante poder estar inaugurando esse mais um grande projeto que você está trazendo, né? A Dono X sempre cheia de grandes ideias, traz muitos projetos incríveis. Então é uma honra poder participar dessa primeira edição e espero poder contribuir o máximo que eu puder contigo, com vocês, e bora lá! Bora lá mesmo. Gente, o Thiago tá vindo aqui e eu fiz questão que ele fosse o primeiro para participar desse Cast Sofá, justamente que eu acredito que a gente tem muita coisa para passar para vocês. O NetWeaving tá vindo com uma cara nova e a gente tá vindo aí com grandes novidades, e quando a gente fala em empreendedorismo nesse país, eu achei que o Thiago tinha que vir com tudo para falar e para dar um recado muito grande aqui para a gente. Thiago, fala um pouquinho da Academia da Marca e fala um pouquinho do empreendedorismo. O que você está sentindo? O que está rolando no país atualmente a respeito de empreendedorismo? Perfeito. Bom, prazer, então eu sou o Thiago Shimada, eu sou CEO da Academia da Marca e sou um estrategista de negócios e marcas. Da onde eu comecei? Através da atuação da agência, que é a Academia da Marca. Então eu resolvi fundar e trazer um conceito de uma agência especializada no atendimento a culturas organizacionais de donos de negócio, porque ele tem um traço de comportamento, de dinâmica muito distinto do meio corporativo. Eu gosto de exemplificar, a coisa mais óbvia é o quê? Quando a gente fala do mundo corporativo, lá tem uma estrutura de marketing. E aí, então, contrata-se uma agência. Quando você entra no meio de culturas organizacionais de donos de negócio, não tem a figura de marketing. E o dono diz assim, eu preciso de um marketing. E ele vai lá e contrata uma agência. Só que a grande novidade é que a agência não é marketing. A agência é publicidade, é comunicação, né? E ao enxergar esse gap e entender esse caminho, eu falei, bom, como é que eu construo uma ponte para alicerçar esse caminho e conseguir entregar resultado, apesar de não ter uma estrutura de marketing? Então me propus a começar a resolver esse desafio. Lá pelo 5º ano foi a hora que eu consegui entender mais ou menos esse caminho, como incorporando a minha atuação de mentoria, que na época não era nem mentoria, era eu como um amigo agregando o negócio dos meus amigos. Então, sem sabedoria nenhuma, sem conhecimento nenhum, ou tão pouco didática, a época eu pegava esses amigos e falava assim, você é burro. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Nossa, o empresário vem assim com muita vontade de vencer, mas pouca técnica, pouca ideia e sem perspectiva nenhuma. Doro, né? Foi isso que você trouxe agora, que foi nessa época que eu descobri que eu matei a pau. Porque na hora que ele foi contestado, ele não entendeu por que ele foi contestado. Ele falou, mas por quê? Quando eu expliquei pra ele o que ele estava fazendo, ele falou assim, e como deveria ser? Aí eu falei, assim. Ele, então tá, pode fazer. Eu falei, simples assim? Ele falou, simples assim. Eu falei, descobri. Eu falei, puta, tá aqui. E aí caí de cabeça na cultura dos caras e comecei a ajudar. Aquilo que eu queria como ideia começou a projetar. As taxas de resultado que eu queria começaram a alcançar. A taxa de sucesso dos projetos começaram a evoluir. Puta, sensacional. Só que acabou acontecendo que eles começaram a me sequestrar para a empresa deles. Para passar meio período, um dia inteiro. E aí eu tinha um volume de contratos vendido, que eu falei, se todos eles quiserem que eu entregue comigo, eu tô quebrado hoje. Eu falei, não, preciso começar a organizar esse barraco. E olha, eu vou contar a minha experiência. Na minha cabeça estava tudo organizado, mas eu não tinha colocado no papel, intencionalmente mesmo, o que eu queria. Aí eu fui fazer uma mentoria com o Shimada. Aí ele pegou e falou assim, aonde que você está querendo chegar? O que você está esperando no NetWeaving? O que você quer com o projeto NetWeaving? Gente, demorou 33 minutos. E eu fiquei assim abismada. Eu falei assim, Shimada, 33 minutos demorou a nossa reunião. Em 33 minutos, nós criamos o NetWeaving, nós definimos o NetWeaving com metodologia e com tudo. E ele foi me direcionando de uma tal forma, porque eu já sabia o que eu queria, mas eu não tinha colocado no papel. Então, esse cara, ele vai, assim, direcionando exatamente as ideias que estão aqui dentro, ele vai fazendo com que as ideias sejam colocadas no papel. E sejam colocadas literalmente no papel. Porque quando a gente tem a ideia aqui,
ela não está concretizada. Então ele faz com que as ideias realmente se concretizem. Quando ela está concreta no papel, aí a coisa começa a acontecer, porque você começa a ver claro o teu projeto sendo definido. E aí as coisas começam a ter a dimensão que ela começa a ter que ter. Porque aí você começa a ver aonde que tem que ter o financeiro, aonde que tem que ter o marketing, aonde está falhando o registro de marca, aonde que tá faltando o teu branding. Então ali começa a ter a tua estrutura montada. É isso que ele faz. É uma coisa fantástica. Eu amei. Foi isso. E acho que você resumiu bem o que eu ia trazer, porque foi isso que eu descobri na época, e é o que eu vim fazendo nos últimos 6 para 7 anos, o que me permitiu fazer isso contigo em 33 minutos, né? O que eu costumo compartilhar e dizer foram ali praticamente 6, 7 anos fazendo, mais de 5.000 horas de mentorias dedicadas, 3 formações em psicologia e psicanálise, uma no Einstein, neurociência, uma pós-graduação, 20 anos em marketing, 7 empresas empreendidas, que 3 eu quebrei, uma eu fiz o exit, quer dizer, consegui sair, vender minha parte, foi legal, e fiquei com 3 vivas e ativas, que é que eu toco hoje. Então, por conta dessa bagagem, dessa vivência, não só teórica, de ensinar e transferir know-how e conhecimento, mas vivencial, é que a gente consegue chegar num momento de ter uma oportunidade de fazer isso. Não é que é um padrão, pelo contrário. Percebe que eu só vou trabalhar com a matéria-prima. Então, se a matéria-prima é ruim, o trabalho vai ser mais elaborado, vai querer um pouco mais de esforço. Percebe que a dinâmica de isso poder acontecer em 33 minutos é uma devolutiva do tamanho da competência do empreendedor, que tem uma visão muito clara de quem é e do que quer, e só tá botando realmente pontuações e ajustes pra gente poder afunilar, né? Então, assim, quis fazer essa pequena e breve apresentação para chegar no tema, que é o que é empreendedorismo e como é que a gente está vivendo hoje, para vocês entenderem por que eu vou abordar isso, porque hoje é como eu atuo, me posiciono dentro do meu ecossistema, a agência, a academia da marca, e há também esse braço de mentoria para donos de negócio, que é onde eu me especializei. E gosto de uma forma carinhosa, brincar e dizer que hoje eu me considero um banco de dados de comportamento de donos de negócio humano. Fantástico. E aí, respondendo a tua pergunta, né, que é, puxa, o que é esse lado de empreendedorismo? Como é que está hoje esse cenário, né? Acho que o primeiro local que eu atuaria, Doro, é assim, entender que a gente tem que parar de falar empreendedor. Porque tecnicamente está errado, academicamente falando está errado, né? Empreendedor, ele representa um traço de comportamento muito específico de pessoas que têm empresas, que têm negócio. Então, o termo que não é nada luxuoso, ninguém gosta, mas é o que eu uso a vida inteira e é o que pra mim faz sentido, é dono de negócio. Você tem um negócio, então você detém um negócio, ótimo. A partir de deter um negócio, vão ter vários traços de comportamento. Empreendedor é um deles. E para você entender o quão ínfimo ele é, ele representa aproximadamente 4,5% da população mundial. Então, quando eu pego e falo do conceito de empreendedor e nivelo todo mundo nesse lugar, imagina o nível de angústia e ansiedade que eu levo para as pessoas quando elas não se identificam com aquele traço de comportamento que 4,5% da população tem. É insano. É uma cobrança. Não, você tem que ir lá, você tem que quebrar e tem que seguir de novo. Mentira, o ser humano não é feito para isso, não é normal, não é natural. Esse traço de comportamento, ele tem essa resiliência, ele faz sim pelo próprio traço de comportamento e vivência dele. Mas não é normal. Você pode conseguir vivenciar e superar? Pode. Mas é esperado? Não. Você pode conseguir? Pode, mas vai ser uma prova, vai ser um aprendizado. Então assim, entenda que tá tudo bem você não conseguir. Tá tudo bem você não ter uma sacada da bola de ouro, que da noite pro dia você vai achar um negócio revolucionário que vai mudar a sua vida. De novo, 4,5% é isso. Só que o que também ninguém fala é que esses 4,5% que da noite pro dia faz uma carreira meteórica, da noite pro dia também quebram seus negócios. E aí você percebe esse traço de comportamento, que é aquele amigo que num ano aparece, pum, estourou, resolveu a vida dele. No outro ano ele tá na miséria. No outro ano ele volta, estoura de novo. Daqui a pouco tem 3 negócios, daqui a pouco tem 2 de novo. Então ele abre com a mesma facilidade que ele quebra, porque vai ter muita dificuldade em gestão. Mas em tocar e abrir e operacionalizar, sensacional. Aí então outros traços de comportamento, como a pessoa que vai fazer gestão, vai fazer administração, a pessoa que vai ter conduta empreendedora, quer dizer, ela vai aprender a empreender na vida. Então tem vários traços de comportamento que configuram isso. Então eu começaria por aqui, dizendo que não existe só empreendedor, existem donos de negócio com vários traços de comportamento e que cada um pode ser o seu. E na minha... Nossa, perfeito. Perfeito, porque o pessoal acha assim, abrir um negócio, ele tem que vencer na vida, aquele negócio tem que dar certo. E se não deu certo, abre-se outro e aquele negócio tem que dar certo. E não é por aí, gente. Não. Tem gente que não nasceu pra ser dono de negócio, cara. Tem gente que nasceu pra ser CLT e tá tudo bem. Tá tudo bem. E ela pode tentar de novo se ela quiser. E se quiser desistir também, tá tudo bem também. Tá tudo certo. Porque o ato de empreender, aí sim, o ato de empreender, vamos desmistificar mais uma coisa. O ato de empreender, todo mundo fala, o empreender como ter um negócio, certo? Empreender não é ter negócio. Empreendedor não é aquele que tem negócio.
O ato de empreender é aquele que tem capacidade de assumir risco. Me pergunto, quando uma pessoa está dentro de uma empresa, ela se dedica a trabalhar, ela é um intraempreendedor, ela assume risco, ela se projeta, ela põe a energia, a força dela, aquele famoso vestir a camisa. Ela não está empreendendo naquele momento, ela está intraempreendendo. Então empreender não é ter negócio, é que todo mundo fica, não, tem que ter negócio. Não tem que ter negócio. Empreender é uma postura, é um estilo, uma dinâmica de vida, uma forma de pensar, é um jeito de existir e entregar para o mundo e para o universo, que é essa mente inquieta, é essa mente que realmente não se contenta com pouco, que tem vários questionamentos, que quer achar respostas, que tem que fazer muitas coisas e muitas atividades. Então assim, é natural. E se não, tá tudo bem. Então é só entender e começar desmistificando aqui para dizer o quê? Não existe uma regra, não tem um beabá, uma receitinha, cada um tem um traço de comportamento e basta a gente entender quem a pessoa é e o que ela quer fazer como dinâmica de vida, como empreendimento, para a gente entender se aquilo tem fit ou não. E se não tem fit, como que a gente pode desenvolver para aprimorar e então ela ter capacidade de entrega daquilo. E se não, pivotar e achar uma outra dinâmica. E tá tudo bem também. Então eu começaria por aqui, tá? Para tirar, assim, esse peso, esse fardo, se você estiver ouvindo, assim, eu não sou um bicho estranho, não é. Não é. Na verdade, você representa a maioria, entende? A minoria, que é aqueles 4,5, que é quem vai gravar o vídeo e fala que tá tudo bem. Não, fui lá, tomei 2 milhões, acabou, depois fui de novo. Não é normal. Um ser humano normal vai tomar um negócio desse e falar, morri, acabou minha vida. E tá tudo bem, tá? Então vamos começar por aqui. Agora, falando sobre o empreendedorismo de forma geral, né? Quem tem negócio, quem tá gerindo negócio, quem tá tocando negócio hoje em dia, por que a gente tá talvez sentindo essa coisa mais truncada, né? Não tem como a gente não tá sentindo esse movimento mais truncado, porque o ato de empreender, que é ter negócios, né, arriscar-se e gerenciar negócios, ele está altamente vinculado e linkado ao capitalismo. O capitalismo é uma visão pró-economia. E aí, de tempos em tempos, a gente vai ter ciclotimia governamental. Cada uma delas com uma tendência. Uma tendência mais economia, uma tendência mais social. Tá? Tem certo e errado? Não. Para mim, na verdade, o misto é o que importa. Tem que ser os dois, um ou outro. Mas cada um deles tende a puxar para um olhar, para um lugar. Tá? Qual que é o porém que está acontecendo agora? A gente veio de um governo muito pró-economia, que era conduzido pelo Paulo Guedes. Então, o mercado estava precificando isso de uma forma muito boa. O risco país diminuiu. Então, o que acontece? Nesse movimento que o risco país está bom, e aí todo mundo olha o Brasil como uma oportunidade, a gente faz tração de capital muito grande. E aí o que é legal quando a gente faz tração de capital, né? Dólares que vão entrar, recursos que vão investir no país. Acaba que a economia gira. Então, novos negócios começam a abrir, investimentos que iam sair, começam a sair, novas fábricas, novas unidades. O que acontece quando esses estímulos começam a acontecer? A economia como um todo gira. Então, por exemplo, o que tem a ver que o cara foi lá abrir uma fábrica e empregou 2.000 pessoas? Para a economia local, muito, porque já tem 2.000 pessoas empregadas. Que às vezes, dependendo da cidade, ali, a gente tá falando de 10% de uma cidade, tá? Então, assim, é muita coisa. Mas, economicamente falando, quem que vai entregar aquele concreto? Quem que vai entregar aquela pedra? Quem que vai entregar aquela armação de ferro? Sim. Percebe? Então a economia inteira gira mesmo, mas precisa ser tão macro? Não. Quando você tem um negócio, você tem uma pequena papelaria, e é você e uma outra pessoa que trabalha ali. O movimento é igual. Além de você contratar ela, você compra todos os SKUs, os itens que estão lá dentro para você trabalhar. Você paga impostos, você paga luz, você paga energia. Então assim, tá tudo bem. A gente tá movimentando a economia. O que acontece quando a gente tem uma transição de governo? E aí você deve ter sentido isso no primeiro ano principalmente. É uma loucura. É tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, o mercado não precificou ainda. E como a tendência do governo não é tão pró-economia quanto o governo anterior, o que eles fazem? Como eu não sei o que vai acontecer, retrai. Tá bom. Na hora que eu retrair, o que acontece com a economia? Ela desacelera, desaquece. Ainda nada decisivo, mas desaquece. Fechado. E aí avança o mercado para se tomar decisões importantes, que foram tomadas até o final do ano passado. As mais importantes. E aí começamos a ter um problema. Por quê? Porque a gente tem um governo que se posiciona e é como se ele dissesse assim, olha, eu me comprometo em fazer 1, 2, 3. Combinado? Combinado. Na prática, ele entrega 4, 5, 6. O mercado agora falou assim, não era 1, 2, 3? Ele falou, mas é que veja bem, 4, 5, 6. Aí o mercado olha e fala assim, você já não é pró-economia. Você tá falando que vai entregar uma coisa, entrega outra. Vamos fazer o seguinte? Entendi quem você é. Ele precifica, mas e onde ele precifica? Lá embaixo. O que acontece com o risco país? Aumenta. O que os investidores falam? Eu prefiro ficar no risco para pegar 10% ao ano no Brasil ou vir para os Estados Unidos, que aumentou a taxa de juros e não pretende baixar em 5,5% na economia mais sólida do mundo. Quer saber? Deixa eu trazer para cá. Ou ir, por exemplo, acho que eu ouvi outro dia falando da Tailândia,
que também está com o risco do país muito bem controlado. Então, essencialmente o que acontece? Evasão de capital. A economia desacelera, só que agora não é mais uma perspectiva, agora é um fato. Acabou. Posicionou-se. Então as verbas foram embora. Lógico que, como bom capitalismo e economia, abrem-se as portas para novas oportunidades. Daí, por exemplo, chega as montadoras chinesas e está engolindo e comendo o mercado. Enquanto a Ford está saindo, por exemplo, elas estão chegando. Então sempre tem oportunidade. Esse é o bom do capitalismo, porque ele vai se equilibrando, ele vai equalizando, tá? Então isso aqui é só mais um contexto geral para entender o quê? Entender que a gente está num arrefecimento, numa fase que travou. Então, naturalmente, todo mundo vai sentir esse impacto na ponta. Essa economia retrancada. Então, vai vender? Vai. Mas vai vender mais difícil do que venderia normalmente. Então, se antes você fechava um contrato, por exemplo, em um mês, agora vai demorar uns 2, 3 meses. Se antes você fechava um contrato com 20% de rentabilidade, agora você tem que pensar talvez em 12% de rentabilidade. Então, começa a mudar um pouco a dinâmica do jogo. E aí a importância do gerenciamento do dono de negócio. Que é o quê? Tá, a partir dessa mudança de cenário, eu tenho mais tempo para fechar e eu tenho minha rentabilidade diminuída. Eu posso continuar tocando a minha operação da mesma forma? Agora é hora de olhar para dentro e revisitar. Quais são os componentes do meu produto, como que eu formo o preço, como que eu precifico para baratear isso para poder ir ao mercado. É simples assim. Então mudou. Tá retrancado? Tá retrancado. Tem menos verba? Tem. A economia não tá tão aquecida? Não tá. Mas tá começando a voltar a girar, porque agora precificaram, quer dizer, bom ou mal, mas acharam, entenderam qual que é o posicionamento? Acharam. Então beleza, daqui pra frente é isso agora. O que eu sinto é que assim, o empresário, ele não pode ficar parado. Ele tem que estudar. E não só estudar o segmento dele, ele tem que estudar o que está acontecendo em volta dele. Ele tem que estudar, inclusive, os outros segmentos que comportam o segmento dele. Até para ele entender o que está acontecendo no mercado e ele entender como é que ele fica perante esse mercado. E o que eu sinto, que uma das coisas que acontece toda essa derrocada de mercado é que a maioria desses pequenos empresários param no tempo. Então, uma das coisas que eu vejo assim, principalmente no nosso grupo, é que quando eles chegam, eles se deslumbram, porque eles começam a ter informações e começam a ter esse tipo de conhecimento que eles não tinham. Então, eu falo que esses grupos de networking, esses grupos de ajuda empresarial, conhecimento empresarial, são fundamentais para o pequeno e para o pequeno mesmo empresário. Então, quando você me vem com esse tipo de informação e que isso é tão propício dentro do nosso grupo, é reconhecimento tático. Para, de repente, um pequeno empresário se posicionar dentro da estrutura empresarial dele. Porque, às vezes, até para precificar o produto dele, ele precisa, de repente, desse conhecimento. Perfeito. Porque ele não conhece, ele não conhece. Se ele ficar parado, se ele não tem ajuda do conhecimento que existe dentro de um grupo de network, ele fale, ele para. Exato. Mas, Doro, eu vou até além, assim, eu acho que principalmente a gente tá falando aqui pro pequeno empresário, que tá tudo bem, mas assim, você sabe, minha especialidade é atuar com donos de negócio, independente de tamanho. Sim, então eu tenho mentorados que estão começando e tenho mentorados que faturam mais de um EBITDA de 1 bi. Então, tá tudo bem. O ponto é entender o quê? O que muda é a maturidade, é o estágio que eles estão. Sim. Mas essa dinâmica que você trouxe de, às vezes, paralisar-se, ela é uma dinâmica comum do dono de negócio, mas de qualquer ser humano. Por quê? Porque na hora que a dinâmica está funcionando e eu entendo, eu gero um equilíbrio, uma forma de ser, uma forma de viver e um relativo conforto. O que acontece quando eu quebro essa dinâmica e apresento um cenário adverso? Eu fico com medo, eu fico com receio. Qual que é o primeiro movimento que a gente faz quando fala assim, um bandido e um buraco? A primeira coisa, a gente para ver e analisar. É esse mesmo movimento que acontece. E aí ele vai parar e vai analisar, e aí ele começa a ver, enxergar algumas coisas, e ele vê algumas oportunidades às vezes. Só que o tamanho do trabalho que vai dar para ele fazer aquilo, versus aí ele virar e falar assim, espera um pouco, deve ser só um movimento. É mais fácil ele falar, eu espero que deve ser só um movimento. E aí isso acontece um dia, um mês, 3 meses, 6 meses, até uma hora, que aí agora o bolso dele não aguenta mais. Que essa é a hora que ele vira e fala assim, o que dói mais? Eu admitir que eu tenho que fazer isso e partir para a mudança e fazer toda essa mão de obra, ou a dor do meu bolso? É aí a hora que ele vai tomar a decisão. Então, por quê? Porque ele achou uma dor maior. Então, o que vale pra gente partilhar aqui é
que enquanto a gente está nesse ambiente de não ter que escolher a dor maior, que é a dor do planejamento, que é a visão futura, dono do negócio, ele sempre vai estar num lugar muito bom, favorável. Porque você enxergar um problema vindouro, futuro, com a condição de resolver descomprimido e sem pressão, é saudável. Você resolver quando você está com um problema financeiro é terrível. Óbvio que eu não preciso te dizer que a grande maior parte dos donos de negócio, quando vêm fazer mentoria comigo, adivinha como é que eles estão? Estrangulados. E ainda vão ter que investir mais para resolver aquilo. E manejar aquela ansiedade de ter que aportar e investir para esperar a maturação desse aprendizado. Porque ele não aprende da noite pro dia. Entende? Então esse processo ele é valioso para todo empresário. Que é o quê? Entenda que o que vai determinar a sua prosperidade é a sua flexibilidade. Que quando a gente fala de uma forma biológica, chama neuroplasticidade. Que é a capacidade que os neurônios têm de se reorganizar para adotar um novo comportamento, uma nova ação, uma nova decisão. Só que para eles fazerem isso, eu tenho que estimular. Se eu não gerar estímulo, não tem neuroplasticidade. Nada muda, portanto eu não neuromodulo, quer dizer, eu não mudo o meu comportamento, ele fica igual. Então, o meu convite para todo empresário é, mudou o cenário, rolou um estresse, apareceu uma situação adversa, para, respira e pergunta o que está acontecendo. E aí essa é a hora da informação. Vai conversar com o seu amigo que é economista, vai conversar com o seu amigo que entende de marketing, vai conversar com o seu amigo que está na indústria, vai conversar com todo mundo, vai conversar com o consultor financeiro, porque todos eles vão dar um pool de informação muito grande. Lógico, mantenha-se atualizado, leia notícias, esteja antenado para você entender o que está rolando, o que está acontecendo. A partir desse momento, desse cenário, você vai entender se aquela situação é uma situação pontualmente específica sua, da sua empresa, ou é do mercado, assim como eu estou trazendo, que é do mercado. Só que é só do mercado de um tipo de segmento ou outro? Não. É holístico. Não tem um mercado, não tem um segmento que está apanhando agora. Mas está todo mundo se reajustando. Só que tem empresas que já estão se reajustando há 1 ano. Então agora já vão começar a colher. Tem empresas, por exemplo, que às vezes você vai estar assistindo agora e você fala, pô, eu não sei se vou fazer agora. Tem problema, tá tudo bem, mas você vai começar agora. Então provavelmente você vai começar a colher frutos, dependendo do tamanho do seu negócio, daqui uns 6 meses. Entende? Então, a minha recomendação é, na hora que você sentir o estresse, ao invés de falar assim, é uma onda, vamos esperar, vamos ver, vamos passar, vai estudar, vai ouvir, vai entender, para entender se é uma questão situacional, pontual ou não. E se não, age rápido. Qual que é o bom do capitalismo? Por que ele se autorregula? Porque o cenário que é apresentado não é para um ou para outro, é para todo mundo. Ora, se tá todo mundo apertando as suas margens para conseguir vender, você acha que você tem que ser o paizão, a mãezona e falar, não vou apertar os meus fornecedores e eu vou dar desconto para os meus clientes, mas eu não vou apertar os meus fornecedores. Não! Você tem que seguir a regra do jogo. Te apertaram, você aperta, volta para todos os fornecedores e renegocia. Você perdeu a rentabilidade 12%. Beleza, então você tem que achar 12%, quer dizer, um pouco mais porque é o custo. Você tem que achar 15, 20% de redução de custo para recuperar essa rentabilidade. Fim! Sem dor! Não é porque você gosta ou porque não gosta, é porque é a regra do jogo. Não tem que ser paizão nem mãezona. Quem entende isso e aprende a trabalhar assim, consegue prosperar. O que acontece é que às vezes muitos donos de negócio trabalham de forma muito pessoal. Então ele fica tentando segurar a onda e a pressão dos funcionários, dos colaboradores, dos fornecedores, e fica segurando a onda com o cliente, que vai cair no volume de venda, vai cair na rentabilidade. Quando ele menos percebe, ele se lasca. É isso mesmo. Me diz uma coisa, considerações finais agora. O que você acha do nosso projeto, do Net Trading para Negócios? Eu acho maravilhoso, acho incrível. Inclusive, participo de um outro grupo e foi oportuno porque hoje eu redigi um depoimento, vai sair na Exame, desse outro grupo. E a pergunta foi, né, qual a relevância, qual é a importância? Então eu vou falar a mesma coisa que eu escrevi porque eu realmente acredito. É de ser essencial, extrema importância. Por quê? Porque quando você tem um grupo de networking, você tem uma pessoa que se doa para ser uma curadora. Ela é uma pessoa que vai achar as pessoas, vai escolher, vai selecionar e vai fazer a curadoria. Então, quando você pega um ambiente que a gente tá vendo hoje em dia, que basicamente tudo que as pessoas mostram elas não são, o nível de desconfiança é muito alto. Então, quer dizer, você tratar com as pessoas é muito perigoso. E você fazer tratativas às vezes financeiras, pior ainda. Ou imagina você contratar e não ter resultado. Então, quando você está dentro de um ambiente desse, você tem vários tipos de bônus e benefícios. Como o quê? Acessar tipos de conhecimentos que normalmente você não acessaria. Por quê? Você tem lá um colega teu, que é um assessor financeiro, por exemplo. Ou você tem um outro que é especialista, por exemplo, em governança. Um outro que é especialista, por exemplo, em treinamento e capacitação de pessoas, que vai poder falar sobre mudanças de traços comportamentais. E tem pessoas também que vão ter, além de tudo isso, valores pessoais e morais que se vinculam com os seus. Que são pessoas que você vai começar a escolher a trazer para sua vida, para você viver junto. Então, quer dizer, a partir do momento que você entra num grupo desse e se referencia com as outras pessoas e troca, dá e recebe, a cada dia você se torna uma versão um pouquinho melhor.
Então, ele é um ganha-ganha em todos os sentidos. Em conhecer gente boa, gente qualificada, se aprimorar e se desenvolver, gerar mais negócios, prosperar, cuidar da sua família. Então, ele é um ganha-ganha em todos os sentidos. Então, é maravilhoso. Eu acho que quando eu sempre falo para todo empreendedor que ele está começando. Ele fala, tá, mas eu não consigo vender. Onde que eu vou fazer? Eu falo, mas, cara, você pelo menos foi vender? Não, eles não vão vender. Não tem coragem de pegar o telefone e ligar. Uma das primeiras tarefas que eu dou é, escolha um grupo, qualquer grupo de network, se inscreve. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você precisa ser sabatinado. Você precisa lá quebrar esse negócio, você precisa aprender, você precisa se expor, você precisa falar, você precisa ouvir, você precisa estar inserido nesse ambiente. Porque é esse ambiente que vai começar a te dar embocadura, para você ter musculatura para conseguir fazer isso. Então, a minha opinião é que é vital. Eu nunca vivi um ano da minha vida sem um grupo de network. Pois é, né? Eu idem. É isso aí. Di, olha, sem palavras para te agradecer, eu acho que foi muito providencial tudo que foi falado. Eu acho que a gente agregou bastante. Quem assistir vai com toda certeza anotar aí no caderninho. Tem que anotar, porque não adianta só digitar. Digitar é o computador que vai guardar. Se a gente anotar, aqui está guardando tudo que a gente está escrevendo. Então tem que anotar mesmo todas essas dicas maravilhosas que o Thiago deu pra gente. E a gente espera vocês no próximo. Surpresa, quem que vai ser o próximo. E eu espero de coração ver vocês nos encontros do Netrading para Negócios. Nós vamos ter grandes novidades. Está vindo com um branding novo, que inclusive foi a Academia da Marca, que fez todo o branding novo do Netrading para Negócios. Está vindo com, nossa, tanta novidade que aos poucos a gente vai passando para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um dos diferenciais que nós temos é que nós sempre pensamos em ajudar as organizações, porque a gente realmente acredita que não adianta só fazer negócios, a gente tem que estar bem com todo mundo, tem que estar Acho bem que a gente com a podia gente. dar um spoiler da metodologia do PES, né? Poderia. Não podia? Fala você. Bora! A gente tem metodologia própria. Vou falar porque provavelmente quando sair esse vídeo vai ser mais ou menos quando a gente já lançou o novo posicionamento. Então segue um spoiler aqui pra você. Nossa metodologia chama PES. Então PES, literalmente de botar os pés no chão, de andar, de saber aprender a fazer e construir. Por quê? Porque ele é centrado em pessoas, educação e solidariedade. Então a gente acredita que o desenvolvimento nosso pessoal através da educação, com o give back, o retorno à sociedade, é que vai permitir a gente prosperar de forma integrada como indivíduo, pessoalmente e para todos. Sabe que coisa linda? E é isso que nós fazemos aqui no Netrading. Vem conhecer a gente. Nós temos reuniões à noite e de manhã, nas duas células. Então vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Beijo grande e se Deus quiser a gente se vê por aí. Arigato!